Olá, meus amigos e amigas, está no ar mais uma edição do nosso Jus News Podcast. Esse podcast foi preparado com muito carinho para você, você que é da comunidade jurídica, você que é da sociedade em geral, que quer se manter atualizado acerca dos acontecimentos. A gente tem sempre um papo muito interessante aqui, toda semana. Toda semana a gente traz um convidado super especial e hoje não poderia ser diferente. Mas antes de trazer o nosso convidado, que você já está lendo aí no YouTube quem é, né? Mas eu quero trazer antes aqui meus amigos, companheiros de bancada, meu grande amigo e irmão, o Rui João Ribeiro. Ruizinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Viu? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, professor Rodolfo Pamplona. Todos os ouvintes, Batea, Bia. É uma grande satisfação estar aqui, Diego, porque, além de ser nossa área natural de atuação, nós estamos diante, com certeza absoluta, de um dos maiores doutrinadores do país. É uma honra, Rodolfo, tê-lo aqui em um bate-papo informal, em um bate-papo sadio, mas com certeza absoluta, com um nível de informação e de qualidade que o Brasil inteiro terá a oportunidade de ver e aprovar. E eu estou também aqui na bancada hoje, meu grande irmão Hermes Hilarião. Herminho, seja muito bem-vindo também aqui no nosso programa de hoje. Viu? Obrigado, Diegão. Obrigado a todas as pessoas que já estão participando. Estou acompanhando aqui também no Instagram. Quem quiser deixar pergunta, a ideia é a gente também interagir com o público. Cumprimentar meu amigo e irmão Rui, mais uma vez aqui juntos. Cumprimentar toda a equipe aqui na pessoa de Batea e agradecer ao nosso mestre Rodolfo Pamplona. Como o Rui mencionou, é uma honra para a Bahia, para o Brasil, ter Rodolfo Pamplona no nosso mundo jurídico, e que bom que a gente conseguiu uma agenda com ele para ele estar aqui conosco. É muito difícil, né? Um espacinho na agenda do mestre. Com certeza. Quando a gente tem evento, inclusive na OAB, a gente já vai logo avisando a ele para poder tentar sempre tê-lo ao nosso lado. E eu sempre gosto de falar desse sentido da minha admiração pelo mestre professor Rodolfo. E vou começar com uma confidência, uma coisa que o senhor não sabe, né? Mas essa parte que o senhor foi meu professor na pós-graduação da UF, eu já tinha comentado isso, mas na aula que a gente teve lá com o Rodolfo, Rizinho, e aí eu vou trazer para ele dar as palavras iniciais dele aqui, mas na aula que a gente teve lá com ele, eu já iniciando a minha docência ali, mestre, eu falei, rapaz, eu tô com um sono terrível no sábado de manhã ali na UF. Eu falei, rapaz, é um tremendo desrespeito para o aluno dormir na aula do professor. Então, eu acho que eu não vou assistir essa aula por questão de respeito ao professor. Vou começar a assistir a aula dele. Se eu ver que eu não vou aguentar de sono, eu vou sair e vou embora, porque eu prefiro perder do que desrespeitar o professor. Mas quando começou a aula do mestre Rodolfo, foi um negócio assim, uma injeção de ânimo, que ele fala que ele se transforma num personagem, né? E é de fato. E meu olho não piscou nem um segundo, o sono foi todo embora. Eu falei, rapaz, é isso aí, é aí onde eu quero chegar. É meu alvo de admiração. Então, mestre, seja muito bem-vindo ao nosso Jus News de hoje. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, que bom ver aqui Rui, Diego, Hermes, e estamos aqui para bater um papo com todos e todas sobre o que vocês quiserem. Olha, tô facinho, me sentindo Cine Magal, me chama que eu vou e você joga aí a pergunta que a gente responde. Para mim é uma satisfação imensa ver o sucesso desse programa, ver o alcance que nós conseguimos aqui, né, no campo dos podcasts. É uma nova mídia, eu vinha conversando aqui nos bastidores, olha só, a maior parte das pessoas não tinha o costume de acessar podcast, talvez tenha sido uma das heranças da pandemia. De repente as pessoas passaram. Hoje eu me desloco 40 minutos de carro para poder chegar lá no comércio, saio lá de Piatã, pego lá um trânsito terrível e eu só fico ouvindo podcast. Por quê? Porque a gente vai se atualizando sobre aspectos do dia a dia, também aspectos de reflexões, bate-papos legais. Então eu estou à disposição de vocês para ter a oportunidade da gente conversar, tirar dúvidas, falar sobre a vida, ainda mais com 3 bastiões da advocacia baiana e brasileira aqui no comando desse microfone. Eu posso começar com uma pergunta polêmica? Por favor. Deve. É uma pergunta bem polêmica, viu, mestre? A gente sabe que o senhor é um juiz do trabalho super renomado no Brasil todo, mas também é um civilista também super reconhecido. Na bola dividida, é direito do trabalho ou direito civil? Não, tranquilo, eu sou poliamorista, eu casei com os dois. Entende? Isso aí não é um problema. Na verdade, o direito civil foi minha primeira paixão. Eu entrei na faculdade inspirado por alguns modelos de professores, de magistrados, né? E de repente lá na faculdade
eu fiz um concurso ainda para servidor da Justiça do Trabalho, e aí me apaixonei pelo direito do trabalho, fui conhecer o direito do trabalho na faculdade e na prática na Justiça do Trabalho. Então, o meu coração é absolutamente dividido nesse ponto, até mesmo porque eu costumo dizer que as pessoas fazem essa divisão em caixinhas, né? Olha, quem gosta de direito civil não gosta de direito de trabalho, quem gosta de direito de trabalho não gosta de direito civil. Na verdade, direito do trabalho é direito civil aplicado, ou seja, quando nós falamos numa compreensão histórica sobre o fenômeno do dirigismo contratual nas relações civis, na verdade é a própria base que gerou a emancipação de autonomia do direito do trabalho. Então, com frequência, eu já decidia questões trabalhistas com base em regras de direito civil. Toda vez que eu interpretava um programa de demissão voluntária, eu pensava em boa-fé objetiva. Toda vez que eu discutia, eu escrevi minha dissertação de mestrado no já distante ano de 97 sobre dano moral na relação de emprego, a tese de doutorado em 2000 sobre assédio sexual na relação de emprego. Ou seja, essas interfaces dos direitos da personalidade na relação de emprego mostram que o cidadão, quando se atua como trabalhador, ele não se dispe dos seus direitos civis. Então, a compreensão de forma ampla faz isso. Eu fico brincando, dizendo assim, olha, a gente... essa pergunta, Diego, é uma pergunta que fazem com muita frequência para mim. Mas aí eu digo assim, olha, gente, eu preciso lembrar que nós estamos na terra de Orlando Gomes, né? Que era professor catedrático de Direito Civil e abriu a cadeira de Direito do Trabalho, escreveu a obra junto com o Edson von Schalke, né, de Direito do Trabalho. Ou seja, talvez haja na nossa história baiana mais exemplos de interação do que necessariamente de divergência. Eu fico brincando, dizendo na graduação, às vezes, me lembro quando eu comecei a ensinar nos anos 90, ainda na Universidade Católica de Salvador, né? E aí a gente ficava brincando, né, com o saudoso professor Abílio, aí chamando direito penal de sub-ramo do direito, e aí ele perturbava também o direito do trabalho, e aí com a saudosa professora Edna também brincando de direito civil, direito do trabalho. Na verdade, essas brincadeiras que nós fazemos é como um Bavi, né? Tem gente que tem bom gosto torcer pro Bahia, tem gente que não tem, vai torcer pro outro. Mas nesse ponto, a gente está fazendo na brincadeira, porque é só paixão. Mas no campo do direito, na verdade, nós estudamos direito. A especialização, a concentração em determinados ramos de atuação é algo próprio da nossa atividade profissional, mas quando compreende o sistema como um todo, isso nos permite uma visão muito mais ampla. Eu brinco sempre quando eu falo do meu livro com o Pablo, que uma das coisas que a gente sempre via como algo diferencial, a gente escreveu boa parte da obra ainda na Vacatio Legis, do Código Civil 2002, é que era um livro de direito civil, mas cheio de exemplos trabalhistas e criminais. Por quê? Porque era algo que saía um pouco do rame-rame, para a pessoa compreender como determinadas questões que estão no dia a dia da prática trabalhista ou na prática criminal podem ser resolvidas numa compreensão mais ampla de um sistema jurídico, né? E note que eu deixei de contar a história para virar testemunha da história. Eu estudei na graduação na época que os professores falavam mal do seu trabalho, dizendo que aquilo era supermercado jurídico, lá era um negócio só tinha só acordo, acordo e acordo. Só que eu ouvia isso às vezes de professores de direito penal que depois tiveram que engolir a transação penal, né? Eu ouvia os professores de processo civil falando mal do seu trabalho, porque era um absurdo fazer notificação via postal, porque lá era pessoal, e de repente o CPC se adequou. Então, quando a gente se dispe de preconceitos, né, de conceitos preconcebidos, a gente pode perceber que há um sistema por trás, né? Se eu fosse trabalhar num papo cabeça e falar numa perspectiva lumaniana, ou seja, de teoria dos sistemas, eu poderia ver isso de maneira mais clara, mas não. Na verdade é o seguinte, a gente deposita o nosso amor onde o nosso coração está. E nesse ponto, o meu amor está no direito civil e no direito do trabalho. Mas eu estudo até o sub-ramo aqui de professor Hermes. Então, Hermes, jogue duro aí para poder fazer uma pergunta. Deixa eu aproveitar aqui essa ponderação, essa aula, na verdade, do professor Rodolfo. É porque essa percepção e essa perspectiva, ela é enfrentada cá fora dos tribunais e fora do âmbito das faculdades, das escolas. Na advocacia, a gente percebe também esse pré-conceito em relação ao direito do trabalho. Quer dizer, quando você conversa com empresários, é nítido
esse preconceito em relação ao direito do trabalho, interferindo inclusive nos seus próprios honorários. Então, é preciso que a gente dialogue, é preciso que a gente debata esse tema para desmistificar e quebrar esse preconceito em relação ao direito do trabalho. O direito do trabalho é uma matéria, é um direito que requer vasto estudo, aplicação do direito penal, aplicação do direito civil e constitucional, sobretudo. Então, a gente tem que tentar quebrar de alguma forma esse preconceito em relação ao direito do trabalho. E dentro dessa linha, até mesmo na compreensão do aspecto prático do direito do trabalho, a enorme força da jurisprudência trabalhista é o que mostra a necessidade de um estudo sistematizado, né? Note como nós aplicamos súmulas e OJs no nosso dia a dia, e aí vocês, na atuação como advogado, né, mostrando para os seus clientes, olha, essa é uma diretriz, embora a lei vai dizer isso aqui, há uma especificação, o quanto se precisa compreender de sistema, porque como é que se faz a súmula? Aí lá a gente vai estudar processo civil para pensar incidente de uniformização de jurisprudência, vai verificar determinados aspectos. Hoje, talvez um dos grandes debates da nossa prática tem sido justamente as decisões do Supremo Tribunal Federal no campo trabalhista, uma discussão sobre aspectos de competência, a discussão sobre aspectos de procedimentalização, verificar o alcance de um princípio da primazia da realidade em confronto ou detrimento ou choque ou colisão propriamente dita com a construção sobre a teoria do negócio jurídico, do fato jurídico. A gente tem que estar estudando o tempo todo, né? Eu costumo dizer que eu fiz o meu concurso para juiz do trabalho em 1995, ou seja, já é uma vida, né? Algumas gerações já passaram por mim, mas eu passei a estudar muito mais depois que eu passei a atuar e principalmente no magistério, porque neste campo de ampliação de horizontes, né, e ainda mais numa perspectiva fazendo uma homenagem à nobre classe dos advogados da qual vocês pertencem, eu costumo brincar dizendo que jurisprudência é um caso tipo de apropriação intelectual indébita. Quem cria jurisprudência é o advogado. O juiz só leva fama. E perceba por quê? Porque os senhores vão ter, nessa construção doutrinária de estudo, suscitar uma tese nova, que às vezes não é acolhida, mas água mole e pedra dura tanto bate até que alcança, até que fura, e aí nesse ponto consegue uma modificação. Aí atribui-se ao ministro tal que fez. Mas isso começou lá embaixo com o advogado na primeira instância, trazendo uma tese, suscitando, convencendo o primeiro grau, depois convencendo o segundo, chegando a um tribunal superior. E perceba, para entender isso é preciso estudar. E estudar muito além da nossa zona de conforto, do texto da CLT, ou do texto do direito do trabalho. Estuda direito civil, vai compreender processo da constitucional, estudar vários ramos do direito para poder ampliar esse horizonte. Isso é algo que é muito importante. Eu brinco não, eu estou narrando um fato histórico. Quando eu defendi a dissertação de mestrado em 97, sobre dano moral, as pessoas dizendo, você está procurando sarna para se coçar, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo. Hoje é norma constitucional. Quando eu falava de não é não, falando sobre assédio sexual em 2000, as pessoas disseram, olha, não, você está querendo fazer uma transplantação cultural da moral protestante norte-americana para o Brasil. Bem, hoje é só verificar a campanha, hoje em 2024, 24 anos depois. Então, às vezes, a gente é taxado de louco ou de visionário por falar alguma coisa que a maior parte das pessoas ainda não estudou o suficiente para compreender. Verdade. Mas quando as pessoas, e eu acho a democratização do acesso à informação extremamente importante, porque justamente nos permite que a comunicação se estabeleça. E, de repente, posturas mudam, compreensões mudam, visões de mundo mudam. E isso é muito importante, principalmente, falando da observação de Rui, nessa questão, às vezes, no lidar até com o cliente. Por quê? Porque nessa perspectiva, a compreensão disso no sistema, pensar, não, isso é coisa de menor classe, é coisa assim. Perceba que determinadas construções históricas de um mundo que nós éramos nativos e nós nos tornamos migrantes para um mundo digital, o mundo mudou tanto que determinadas coisas que eram extremamente comuns há 20, 30 anos, hoje são impensáveis. Então, mas perceba, a sociedade mudou e tomou informação.
Ou seja, teve um choque de aprendizado. Isso a gente pode falar sobre várias coisas. Eu na época da pandemia, eu estava num momento muito delicado da minha vida, e aí, de repente, eu abri minha agenda, eu fiz 400 lives em 2020, foi um negócio assim, eu interagi com todo mundo, desde estudante de graduação a ministro do Tribunal Superior, e debatendo, e aprendendo, e refletindo. Isso foi muito engraçado quando a gente estava falando sobre as redes sociais, que naquela época eu tinha, sei lá, uns 30 mil seguidores, hoje eu tenho mais de 170 mil, mas nessa interação de aprendizado, porque eu não me aceito, eu não acho que isso está na minha missão de vida, eu não consigo repetir um preconceito. Se eu faço o diagnóstico de um preconceito, eu digo, eu preciso aprender a combater. Para usar uma expressão mais ampla, não é que eu pense fora da caixinha, é que eu já rasguei a caixinha há muito tempo. Professor Rodolfo, amanhã nós temos, né, uma grande mobilização, uma mobilização nacional em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Uma participação da sociedade civil, da OAB, magistrados, tribunal, enfim, diversos atores do sistema de justiça da sociedade participando desse importante momento. O que é que vem acontecendo com a Justiça do Trabalho? Esse esvaziamento da própria Justiça do Trabalho decorre da reforma, e nessa perspectiva de futuro, né, eu deixo uma pergunta: o que é que vai acontecer com a Justiça do Trabalho? Qual o futuro da Justiça do Trabalho? Esse evento de amanhã é um evento muito importante, e é um evento que nasceu de um anseio da advocacia. A magistratura aderiu ao evento. Colegas, eu me lembro, eu gravei um vídeo para a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, o pessoal querendo fazer um evento com juristas de todo o país, trazendo dados para convocar as pessoas para esse evento. A questão é que nós passamos, em função da mudança do poder político no Brasil em 2016 para cá, né, numa mudança radical do ponto de vista ideológico. E a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe uma perspectiva diferenciada, uma postura evidentemente, talvez, de retaliação às inovações da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E isso ficou muito evidente quando você compara o texto da Lei 13.467 com as 100 medidas para a modernização da legislação trabalhista da CNI. Exatamente, da CNI. E aí, quando você faz uma comparação, outro você diz, olha, espera um pouquinho, por isso que talvez possa ter saído nesse toque de caixa. E, às vezes, o nosso sempre professor Thomas Bacelar disse, às vezes as coisas parecem ser feitas rápido, para não dar tempo de pensar. E a sensação que eu tive nesse período foi isso, uma reforma que foi assodada com a perspectiva de aproveitar aquele momento político. E aí o que aconteceu? O que nós estamos vendo é diversos dispositivos com declarações de constitucionalidade, outros com uma situação meia boca, ou seja, uma declaração de constitucionalidade com interpretação conforme, e aí vai dizendo, adaptando o texto, não, mas não é bem assim, né? E o que é que nós vimos? Essa perspectiva em relação a um esvaziamento do modelo tradicional de relações de trabalho subordinado. E isso, na verdade, é uma manifestação juspositiva, uma manifestação legislativa de talvez uma mudança ideológica. E aí eu vou me permitir dizer que eu não vou falar de ideologia, eu não vou falar se eu acho bom ou ruim, mas há uma nova perspectiva, principalmente do Supremo Tribunal Federal, em relação a outras modalidades de relação de trabalho. Ou seja, a discussão do modelo único, da forma tradicional de trabalho subordinado, naquilo que se convencionou chamar de regido pela CLT, o Supremo tem entendido que não é o único modelo. E dentro disso, isso ficou evidente aos poucos, na abertura para a terceirização, inclusive em atividade fim, antes mesmo da reforma trabalhista, e dentro dessa linha, as manifestações depois posteriores e o trabalho em plataformas digitais, ou seja, também a pejotização também, a né? pejotização. Na verdade, nós temos a terceirização, a pejotização e a uberização como fenômenos que são distintos, mas interrelacionados, e nessa perspectiva uma abertura maior. E aí o que é que acontece? Nessa linha, o Supremo tem
reconhecido a autonomia desse tipo de prestação de trabalho que não seria subordinado e que não tem todo um sistema de proteção, que é o que nós estamos acostumados dentro de um modelo de pleno emprego que se viveu até 2016. E aí, essa tendência ideológica está transbordando também o aspecto processual, a ponto do Supremo Tribunal Federal dar a entender que numa situação de pejotização, ou seja, de contratação por uma pessoa jurídica, ainda que seja uma MEI, ainda que seja uma sociedade limitada ou uma sociedade, na prática, essa expressão, essa pessoa jurídica unipessoal, que tem se falado tanto, né? A ponto de dizer que, olha, nessa circunstância, se tiver isso, e nós decidimos tradicionalmente, porque não é um princípio brasileiro, é um princípio ocidental da primazia da realidade, é só falar em Mário de la Cueva, né, como a referência do contrato de emprego como um contrato realidade. O que é que se o Supremo tem decidido? Ora, se há um vínculo formal de prestação de serviços por PJ, em pejotização, ou mesmo de contrato de prestação de serviço, ainda que é uma pessoa física, mas com pagamento dos tributos correspondentes, a carga tributária é maior, mas nesse sentido, é preciso antes ir à Justiça Comum para declarar a nulidade disso, e só depois a Justiça do Trabalho é que vai dizer quais são os direitos aplicáveis. Só que, perceba que esta é uma típica decisão tomada rápido, para não dar tempo de pensar. Por quê? Porque dizer isso vai dizer que na Justiça Comum vai declarar a nulidade, só que quem tem que fazer a condenação de verbas trabalhistas é a Justiça do Trabalho, mas o juiz estadual vai declarar a nulidade, encerrou o processo e voltar. Ou seja, de repente, o Supremo está esvaziando até a competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque, e com todo o respeito aos meus amados colegas da Justiça Comum, né, o processo civil se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Então parece que o processo é feito para não terminar. O da Justiça do Trabalho demora, mas chega ao final. Sim. E aí o que é que acontece? Ele não vai chegar nem ao começo, nessa perspectiva de afastar a competência. A gente pode pensar até mesmo em dizer, pode-se prestigiar esse tipo de contrato, que já seria uma subversão da compreensão tradicional do princípio da primazia da realidade, mas isso deveria ser dito pela Justiça do Trabalho, ainda que se prestigie. Só que, ao levar a essa quase intangibilidade da relação contratual formalizada de forma civil, perceba, quem milita na área trabalhista sabe de que há constantemente o abuso de poder econômico. E nesse ponto dizer simplesmente que o empregador diz, não quer, tem quem queira, porque eu não vou contratar na CLT, ainda que vá trabalhar como se CLT fosse. Não, só formalizar isso. E isso ficou evidente no passado e foi muito combatido nas cooperativas de trabalho, né, que muitas delas não eram cooperativas, mas sim fralda operativas, laranja operativas, gato operativas, mas de cooperativismo não tinha nada. Mas estava lá formalizado. A Justiça do Trabalho passava por cima disso. Talvez hoje, se esse entendimento do Supremo prevalecer, significa que não poderia mais fazer isso. E aí nós vamos ter uma determinada circunstância que o indivíduo diz, olha, para trabalhar aqui tem que ser dessa forma. E isso vai ser afastar a relação de emprego como um todo. Ou seja, nós tradicionalmente compreendemos a relação de emprego como um modelo cogente, com um modelo que é imperativo, ou seja, a forma de contratação é essa, porque garantiria um patamar civilizatório mínimo, garantiria uma limitação de jornada, garantiria um direito ao descanso nas férias, ao repouso semanal remunerado. Bem, se nós dissermos e chegarmos a essa conclusão, que o Supremo parece dizer, ora, se tem essa contratação, nenhum empregador vai contratar alguém pela CLT. Ele simplesmente vai contratar, fazer um contratinho, um formulário, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, e estaria respaldado e afastado da atuação da Justiça do Trabalho. Então, a visão, querido Hermes, é meio apocalíptica mesmo. Ou seja, e há um temor de digamos assim, de um grande abuso nas relações de trabalho por causa dessa perspectiva.
Por quê? Pode falar aqui de maneira informal? Pode, pode falar palavrão aqui? Pode, vai ser uma situação ou dá ou desce, meu filho. Ou você aceita isso aqui ou não tem emprego. E aí, nesse ponto, não tem trabalho e o indivíduo diz, então, eu só tenho dessa forma. Então, a proteção da relação de emprego vai pelas cucuias. A solução seria mudar novamente a legislação? Olha, eu posso fazer uma análise e uma sugestão. O futuro seria aí você entrevista a mãe de Nai, não o Rodolfo Pamplona. Mas, na perspectiva aqui, a ideia talvez possa ser resolvida de uma forma muito menos traumática com o estabelecimento efetivo de um diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Mas talvez isso possa ser difícil. E aí, por isso, a advocacia está se mobilizando. Por isso, verificar esse esvaziamento, que muitas vezes, nas bolhas que cada um vive, nós temos bolhas em nossos grupos de WhatsApp, nós temos bolhas nos nossos condomínios, bolhas nas nossas famílias, e talvez tenha uma bolha no Supremo. Porque não consegue perceber nessa perspectiva que no chão da fábrica, na relação de emprego doméstico, na quitanda de seu Manuel, né, talvez haja nessa perspectiva uma situação que é preciso estabelecer um patamar civilizatório mínimo. Possa ser um caminho. Há outros, Hermes, e eu digo, por isso que eu me permiti essa brincadeira, por quê? Porque há pessoas que dizem, não, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fortalecer um pouco mais a relação de trabalho não subordinada. Vamos tentar garantias mínimas para um trabalhador uberizado. Mas perceba, isso vai depender do Congresso Nacional. Né? Então, não há como pensar em um pirlim-pim-pim ou em uma palavra mágica que se converta ao sistema. E talvez o campo seja demonstrar que há um problema para que possa se estabelecer um diálogo. Porque eu acho que sem diálogo, só uma iniciativa legislativa. E uma iniciativa legislativa, eventualmente, pode ser detonada pelo próprio Supremo. Então, eu confesso que eu sou um homem do diálogo. E eu acho que é preciso mostrar força, é preciso mostrar a insurreição, é preciso mostrar que há um problema e que talvez não estejam visualizando os efeitos desse problema, né? E para que a gente possa, talvez, estabelecer uma comunicação. Porque se você me permitir ser apocalíptico, eu vou ser. Né? Porque se você esvaziar a relação de emprego, você vai esvaziar o INSS. Por quê? Porque, perceba, o indivíduo vai nessa perspectiva, o INSS ele se constrói, né, em função de um princípio da solidariedade. As pessoas usam um discurso, que é um discurso puramente canto de sereia, não, eu estou aqui recolhendo para a minha aposentadoria. Mentira! Você está contribuindo ali naquele sistema para custear a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Exato. Porque você vai precisar, dentro de um sistema, que haja custeio para quando você se aposentar. E não é somente se aposentar, ou receber os benefícios de acidente, os benefícios de auxílio-doença. Ora, isso precisa ser custeado. Raciocine comigo. O indivíduo passa a ser contratado por pessoa jurídica. E se ele passa a ser contratado por pessoa jurídica, ele não é mais segurado obrigatório. Ele pode recolher facultativamente. Perceba que talvez nós não tenhamos no Brasil uma cultura de planejamento de futuro individual. As nossas poupanças são compulsórias. É o FGTS como uma poupança compulsória, é o INSS como um tributo que é feito em folha para uma securitização, na verdade, para uma estatização de um risco na relação de emprego em função da infortunística. Então, essas questões que vão dialogar direito do trabalho, direito civil, direito previdenciário, um direito assistencial, é algo que tudo vai decorrer disso. E por isso eu aplaudo e apoio a iniciativa da advocacia em mostrar que há um problema sério. Né? Reconhecer e abrir os olhos do Supremo para que existe um problema nessa merogetriz é um dado. Porque, pensando aqui em Rui, que eu conheço desde Priscas Eras, né? Então, aí a gente assim, perceba, houve uma mudança numa canetada do Supremo da competência para a entidade privada fechada. Petros, Funcef, Previ, mudou-se. Algo que estava consolidado. Nós já trabalhamos há 40 anos. Na prática, o que aconteceu? Está tudo indo para a justiça comum e os processos não estão andando.
E nem vão andar. Não tem perspectiva, entende? né? Então, é preciso entender que, às vezes, uma tese acolhida de forma assodada, sem o devido diálogo na sociedade, faz com que, digamos assim, situações dramáticas ocorram. Né? Até para prestigiar Hermes aqui, que é o único representante do sub-ramo do direito, né? Há questões... O criminalista é Gabriel, não sou não. Ah, não, então tudo bem. Eu sou estagiário dele. Ah, entendi. Mas perceba que há questões que o Supremo Tribunal Federal brasileiro consagrou asneiras, que ficaram consolidadas na jurisprudência durante muitos anos. Ou seja, ele precisou de mudança de composição do Supremo para mudar. E aí, eu posso falar isso sobre o mandado de junção, eu posso falar isso sobre a lei de crimes hediondos. Lembra? A lei de crimes hediondos foi uma pérola de como falar alguma coisa sem o devido aprofundamento geraria uma situação absurda. A Constituição diz, é direito fundamental a progressão de regime. Está lá escrito. Veio uma lei de crimes hediondos por causa do sequestro do recém-falecido Abílio Diniz, né? E diz que não pode ter progressão. Aí o Supremo Tribunal Federal que falou, lembra disso? Francisco Rezec era o relator, ajuizaram uma ação direta de constitucionalidade e Francisco Rezec, no seu voto, disse, olha, verifiquei aqui os penalistas da época, né? Magalhães Noronha, Damásio Jesus, Basileu Garcia, ninguém fala que é inconstitucional. Logo, é constitucional essa vedação. E aí toda a doutrina começou a dizer que era constitucional, porque o Supremo pode dizer. Lembra aquela propaganda? Tochines vende mais porque é mais fresquinho ou vende mais fresquinho porque vende mais? Pareceu isso. O Supremo ficou com essa asneira durante 20 anos. Precisou o Voldemort assumir no Supremo Tribunal Federal e, de repente, mudar. Demorou 20 anos para dizer a literalidade de um preceito constitucional. Bem, só para não falar de coisa recente da prisão em segunda instância. Exatamente. É claro, porque perceba, lá demorou 20 anos, agora demorou 2, mas mesmo assim, demora uma semana, já gera alguém. prejuízo. É o cidadão. Mestre, E só para aproveitar aqui... Tá com até de penal, você tá vendo aqui? mas aqui é pra isso mesmo. É a prova inequívoca que a gente tem que fazer Mas uma você conversa está coberto inclusiva. de razão, mestre. Veja, a gente enfrentou agora, em 2017, uma reforma trabalhista sob o pretexto de geração de emprego. Eu não sei Quer quem dizer, acreditou, né? Nem quem estava Não, fazendo. acreditou, Mas porque perceba, muita gente se era calou. canto de sereia. Mas muita gente se calou. Canto de sereia. Ah, vai conseguir, isso vai aumentar. Não aumentou nada. Ou seja, o discurso de inclusão. Eu via as questões sobre intermitente, escrevi um livro sobre trabalho intermitente. As pessoas, não, o intermitente agora a gente vai regularizar o bico. Rapaz, a questão, não houve inclusão no sistema em função disso. O que foi a busca de uma formalização para tentar diminuir o risco lá na Justiça do Trabalho. Exatamente. Perfeito. Então é preciso entender que há uma frase atribuída a Bismarck que diz que se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. De certa forma, todo o processo legislativo tem um discurso de canto de sereia que seduz a patuleia, como diria o nosso saudoso professor Hostilidade, né? E as pessoas acabam acreditando nisso. É muito complexo mesmo. Por quê? Porque não foi o primeiro caso e eu lamento dizer, acho que não será hoje. Mestre, a gente... explicando também para nossa audiência, tem muita gente que não é da área jurídica, né? Sim. Desde a saída de Rosa Weber, muitas pessoas aguardavam uma chegada de uma pessoa no Supremo também oriunda da Justiça do Trabalho. E chegou agora o ministro Flávio Dino. No seu primeiro voto, ele decidiu pela repercussão geral na questão dessa uberização das relações de trabalho. Explicando para o pessoal que não sabe o que é isso, que muita gente está achando que ele já decidiu pela uberização. O que é opinar e decidir pela repercussão geral num tema? Excelente pergunta. Dizer que há repercussão geral é dizer que a tese merece ser apreciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que o Supremo disser depois disso poderá ter efeito vinculante, deverá ter efeito vinculante. Ou seja, é um passo. Agora, dizer que ele vai acolher ou não é algo que é um exercício de futurologia, né? O ministro Flávio Dino, ele foi juiz federal
E antes de ser juiz federal, ele foi servidor do Justiça do Trabalho, entende? Então ele é alguém que conhece, ele foi líder associativo, então é alguém que eu o conheço da época que ele ainda era juiz federal, ainda presidente da JUF, e é alguém que tem diálogo aberto. Então, agora, é algo que vai ser decidido pelos 11. A gente não sabe, é a ideia de imaginar quase um jogo de futebol. São os 11 que vão definir, e não é somente ele. O que ele decidiu foi reconhecer a repercussão, ou seja, o Supremo vai ter que se manifestar, mais dia ou menos dia, sobre a constitucionalidade ou não do trabalho uberizado e nessa perspectiva de ausência da proteção do artigo 7º da Constituição. Então, são questões que devem... Então, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que não é da área de direito, o que é que eu vou lhe explicar? Vou lhe dizer o seguinte: há ainda uma grande polêmica se o trabalho prestado nas plataformas como um todo, não somente Uber, iFood, em tantas outras, né, se aquilo gera ou não um vínculo empregatício. Há quem reconheça que sim, há quem reconheça que não. O próprio TST tem divisão sobre essa matéria. E o Supremo dá uma noção em decisões de turma, mas a matéria não chegou ao pleno. Agora vai chegar. A decisão de Flávio Dino é só no sentido de que agora a questão vai ser decidida pelo Supremo. E aí cabe a toda a advocacia, a todo o empresariado, a toda a população, a toda a classe trabalhadora tentar se manifestar para poder mostrar que existe um problema e que é preciso dar uma solução com ânimo de definitividade. Bacana. Você que está assistindo nosso programa aí agora, se inscreva no nosso canal do YouTube, @bnews_oficial. Só seguir lá a gente e também, claro, não esqueça de ativar o sininho de notificação e compartilhar o link desse programa para a galera, porque o papo tá fantástico, né, Ruizinho? Sem dúvida. Mestre, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, após a declaração de constitucionalidade pelo Supremo em relação às custas, explicando para o público essa questão da possibilidade de ajuizar uma ação sem ter que pagar as custas, se foi suficiente aquela suspensão. Você acha que com essa declaração de constitucionalidade voltaram as reclamações? Isso impactou no retorno do movimento na Justiça do Trabalho? E acrescente-se aí os honorários também de sucumbência. Sim, né? inclusive com os honorários de sucumbência. Eu tenho essa sensação, Rui. Por quê? Porque o que aconteceu? Vamos relatar para os nossos ouvintes aqui o que aconteceu. Nós tivemos uma reforma trabalhista que teve uma perspectiva evidentemente patronal, evidentemente empresarial, de restrição inclusive do acesso à justiça, né? A brincadeira dizia que o empregado ia buscar lã e saía tosquiado. E dentro dessa perspectiva houve um freio e o número de ações da Justiça do Trabalho por receio mesmo, por dizer, olha, eu não sei se vale a pena eu postular ou não isso, porque eu sei que eu tenho direito, mas eu não sei se eu consigo provar o suficiente, eu ir nessas circunstâncias, eu acho que as pessoas ficaram com medo de postular. E houve uma diminuição, justamente pelo sistema de custas, embora a parte de honorários seja também relevante, mas a parte de honorários na Justiça do Trabalho é algo que vinha há muito tempo. A gente precisa repensar que essa ideia do justo postulante pessoal é como o risco da automedicação. Você pode estar com dor de cabeça, toma lá um remedinho e passou, mas toma um remedinho, tem um edema de glote, um choque anafilático e morre. Muitas vezes, ajuizar uma ação sem o devido acompanhamento do advogado pode significar, entre aspas, a morte do seu direito. Então, acho que deve vir acompanhado sempre. E eu não posso imaginar que o profissional da advocacia na Justiça do Trabalho seja tratado, e é tratado como um profissional de menor valor do que na Justiça Comum. E isso, eu digo, até pelo tratamento diferenciado da previsão dos honorários sucumbenciais do CPC em relação à CLT. Tinha que ser tudo uniforme. Essa é uma bandeira para o OAB, viu, doutor Hermes? Né? Essa é uma bandeira para a uniformização. Agora, nessa perspectiva, a decisão do Supremo, digamos assim, tentando... E o fato é esse, estava mais pesado reclamar no Justiça do Trabalho do que ajuizar uma ação na Justiça Comum. Pelo menos dando um caráter equivalente, fez com que aquele pavor sumisse.
ou seja, ou diminuísse. Então, o que nós estamos vendo aos poucos é uma reacomodação do número de ações. O número já é maior do que do outro ano, mas é algo que não se recupera, né? Eu costumo dizer assim que a palavra ensino e o exemplo arrasta, né? Então, ver a mudança é algo que aos poucos vai sendo feito. Tomou-se digamos assim, para usar uma expressão bem baiana, um freio de arrumação, né? E aí, de repente, as pessoas, até onde eu posso ir? De repente, a gente percebeu que talvez tenha freado demais. E aos poucos está se reabrindo. Eu tenho essa sensação que o Rui falou é a sensação que eu tenho na condição de magistrado, né? Mas é algo ainda de outra. Não estamos no modelo anterior a 2016. Sem dúvida. Né? Mas já estamos um pouco à frente do baque de 2018, já que a reforma foi em 2017. Bacana. E aí, Herminho, essa pergunta que você está arriscando aí agora, é essa que você vai fazer? Não, eu ia fazer uma pergunta específica sobre essa questão dos honorários sucumbenciais, né? Porque por muito tempo a advocacia defendeu os honorários sucumbenciais e após a reforma, muitos colegas, inclusive perante a instituição, perante a OAB, levou uma demanda pedindo que a OAB se posicionasse contrário aos honorários sucumbenciais, como se os honorários sucumbenciais estivessem sendo a causa de diminuição de demandas trabalhistas, né? Então, na sua avaliação, né, a gente poderia colocar essa culpa nos honorários sucumbenciais? Eu não coloco nos honorários, eu coloco nas custas. Eu coloco, na verdade, na disciplina referente à gratuidade. Ou seja, a compreensão de que é caro ajuizar uma demanda, né? E não é todo mundo que consegue bancar uma demanda. Em qualquer lugar é caro, mas numa situação em que se tem uma relação de trabalho subordinado e que aquilo é o posto de emprego e que o indivíduo tem que se virar para sobreviver, e aí vai ser entre ajuizar a ação ou sobreviver, é preciso compreender que o sistema de gratuidade precisava ser rearrumado pós-reforma trabalhista. E parece-nos que nós estamos conseguindo acomodar isso. A questão da cobrança dos honorários vai ficar nesse ponto com aplicação semelhante ao do CPC. Ou seja, então a gente tem aí uma situação intermediária que, nesse ponto, aumenta-se custos, claro, mas também é preciso ter o mínimo, evitar uma demanda aventureira, é preciso... Tem a responsabilidade no exercício de ação, né? Se dizia muito que a advocacia formulava pleitos de A a Z, A1, 10, 12, B1, 12, C, Z4, Z50. Só que a gente sempre teve um instituto da litigância de má-fé. Quer dizer, um freio de arrumação maior do que aplicar as penas, seja a multa, seja a indenização prevista para a litigância de má-fé, isso era só aplicar. Havia uma resistência ou uma falta de hábito ou falta de cultura, não sei, mas não era necessário implementar um alto custo dessa natureza para se ter um freio de arrumação. Talvez tivesse que se fazer uma reformulação de cultura para se aplicar a litigância de má-fé e frear esses pleitos que existiam realmente. Tinha pedido... pede como se pede a Jesus, né? Não, a gente ouvia advogados falar... Não, na prática, a cultura era pedir tudo, né? Não para todo mundo. Não era uma regra. Não era uma regra. Tinha uma cultura. Tinha muita gente que fazia isso. Tinha advogado que dizia, a gente pede o céu, se cair as estrelas, está tudo bem. Então, assim... Eu fui estagiário da Justiça do Trabalho. E minha segunda fase... Eu fui aluno do professor Luciano Martinez. Muito bem. Inclusive, se você verificar a obra dele de Direito do Trabalho, então um agradecimento a mim e a Luiz Gabriel, porque nós somos alunos dele e a gente ajudou muito, né, no processo de pesquisa. E minha segunda fase... Tem talento, tem talento. Ele tem. Não ficou só no direito criminal. A gente vê uma luz nesse rapaz, agora tá assistindo. A luz dele vem... Eu era aquele estudante... Ele quer ir para o trabalho. Direito do trabalho, eu queria ser advogado trabalhista. Tributário, eu queria ser tributarista.
penal, queria ser penalista. Aí o último no foi final, eleitoral e ficou. Não, no último eu não tive direito eleitoral na faculdade e resolvi ser eletoralista. Deixa eu aproveitar esse ensejo, Hermes, porque era uma regra, e aí sim era uma regra, Rodolfo, vê se me corrija se eu estiver errado, mas os alunos, os estudantes que saíam da faculdade, necessariamente, a grande maioria escolhia o direito do trabalho para iniciar a sua profissão. Hoje, me parece que são os juizados que recebem o maior volume de alunos. Você sente isso nas aulas, com seus alunos? Eu tenho sentido isso. Eu confesso que eu comecei a ensinar aqui na Bahia em 1997, né? E sempre pegando matérias de trabalho, com direito civil, e eu vejo que havia uma força muito grande na época de direito trabalho. Quando eu ensinava nos cursos preparatórios para exame da ordem, minhas turmas de preparatório para a OAB de trabalho eram as maiores do antigo curso Juspodium, né? Então eu dava aula, a sala lotada, às vezes 2 salas ao mesmo tempo, porque quase todo mundo ia para a área trabalhista, né? Seja dos alunos top, seja daqueles que estavam vindo numa vida prática para tentar. Sim. Então, de repente, pós-reforma, houve digamos assim, eu vou usar essa expressão que eu já usei, um freio, né? E nós vimos talvez um desmembramento disso. Eu vou profetizar, coisa que eu não tenho dom da profecia, mas eu vou profetizar. Com esse assentamento da água, da areia no fundo da lagoa, né, pós decisões do Supremo, até 2025, 2026, o trabalho vai voltar a ser o maior do Acredito piamente nisso. Em termos de número de exame da ordem, o direito do trabalho ainda é a matéria mais escolhida, junto com o direito penal. O direito do trabalho é a matéria mais escolhida. Mestre, uma outra... Mas Hermes chegou aí para implementar o direito eleitoral lá pelo SEJAS e agora diz que as turmas estão se avolumando. Ele não tem segunda fase ainda, mas as aulas dele são um sucesso. O mestre Hermes aí é um sucesso. Mestre, uma outra questão que a gente vê que houve também um vilipêndio, né, na época pela reforma trabalhista, foi a questão da contribuição sindical. Sim. Que isso foi um golpe no calcanhar de Aquiles das entidades sindicais e tirou toda a força dos sindicatos. O senhor vê como alguma possibilidade de retorno à cobrança? E o que é que o senhor acha dessa compulsoriedade da contribuição sindical? Eu nunca fui simpático à compulsoriedade. Nunca fui. Eu tenho um livro sobre liberdade sindical, eu tenho uma postura, um livro especificamente sobre defesa da pluralidade sindical, né? Porque parece-nos que essa natureza para fiscal, para tributária da contribuição sindical compulsória era um resquício de um sindicalismo entranhado no Estado que a gente não deve estimular. Perfeito. Fiz esse registro. Agora, a reforma trabalhista foi cruel com os sindicatos. Cruel. Porque a ideia foi literalmente enfraquecer. Ou seja, eu acho que deve-se estimular formas de atuação sindical, talvez nesse campo das contribuições assistenciais, ou na própria limitação da representatividade. Eu tenho debatido com o professor Luciano Martinez, com frequência no mestrado lá da UFBA, a gente discute questões como cláusulas sindicais, a questão da própria negociação coletiva, entender que talvez seja o momento de superar um preconceito de uma isonomia que não está calcada efetivamente em situações iguais e admitir, às vezes, tratamento diferenciados para determinados benefícios somente para aqueles que são associados, que possa se estimular isso dentro do campo de negócio, não do núcleo duro, não do salário, naturalmente. Estamos falando de benefícios, uma bolsa de estudos, um desconto em alguma atividade, e esse campo de negociação pode ser feito e há margem para isso, né? Talvez essa é a minha visão como doutrinador. Perfeito. Agora, o que vai acontecer, aí é uma questão política. Há desde anteprojetos de lei, anteprojetos de norma constitucional para restabelecimento. Então, aí é um campo de pura negociação. Eu não vejo espaço hoje no Congresso Nacional
para esse tipo de projeto vingar. Nós estamos com um Congresso Nacional que é predominantemente conservador, né? Com uma perspectiva mais empresarial. Então, eu não vejo espaço para uma atuação maior nesse sentido. Agora, todo o Congresso, 1/3, ou às vezes 2/3 do Congresso se renova a cada 4 anos. Então, é algo que o futuro, ninguém sabe o que vem, só a Deus pertence. Então, é algo que nós podemos ser. Hoje, eu só vejo margem para algum tipo de fomento na negociação coletiva. E olhe lá, porque não é a questão da contribuição sindical obrigatória, é a própria noção da homologação da rescisão, com a ideia de fortalecer a autonomia individual, né? E aí eu falo também, aí eu tenho um lugar de fala específico. Eu sou juiz do trabalho há 29 anos. Eu já fiz inspeção judicial no interior da Bahia, eu não vou dizer o nome da cidade, né? E na sede da empresa, e achava lá termo de rescisão assinado em branco, recibo de salário assinado em branco, numa época anterior ao mundo digital. Então, esse tipo de manipulação era algo que existia no passado e que existe hoje e vai continuar existindo, porque não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Então, a homologação da rescisão, que é um momento dramático, o momento da extinção, era algo para garantir o mínimo de idoneidade àquele momento. Não, vai ficar só no recibo, só na assinatura. Esse é um campo para um potencial espaço para abuso de poder econômico. Então, a pessoa fica lá, não, mas aí era porque o indivíduo atrasava para pagar a multa do 477. Isso é distorção. Mas o sistema era um sistema que protegia a manifestação de vontade, protegia o trabalhador, né? Na ideia de atuação do seu legítimo representante, que é o sindicato. Né? Então, quando falamos com frequência, quando estudamos direito internacional do trabalho e pensamos em a palavra do final dos anos 80, que até hoje faz de flexibilização, a flexibilização que tem tolerância pela OIT, é a flexibilização que retira o poder do Estado para ir para o sindicato. A ideia de que a proteção não deve ser só do emprego, mas do trabalho. E isso, na verdade, foi o inverso do que aconteceu. Então, as perspectivas nesse momento ainda não são boas. Ruizinho? Deixa eu fazer a pergunta dele lá. Não, tá tranquilo pra mim, então doutor Diego. Tá aqui no jogo de empurra aqui, ó. Não, porque assim, o tempo... É por causa do tempo. Mas a gente tem pergunta, tem muita pergunta para fazer. Isso. O que acontece? A gente vê falar muito sobre, discute-se muito a questão da reforma trabalhista e a mudança que a gente teve, sobretudo pela Lei 13.467, que trouxe a reforma trabalhista, contrariou muito a jurisprudência do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Sim, então a gente tem hoje uma norma na CLT que contraria súmulas e OJs do TST que ainda não foram atualizadas. O senhor acredita que essa espécie de omissão do Tribunal Superior do Trabalho, talvez proposital ou não, tem algum sentido no intuito de pensar num eventual retorno ou mudança das normas trabalhistas? Eu acho que sair da zona de conforto não é fácil. E a reforma trabalhista mudou muito da jurisprudência do TST. Pelo menos atacou a jurisprudência do TST. E aí, o que é que a gente precisa dizer? Entre o império da previsão jurisprudencial anterior e a nova legislação, há de prevalecer a nova legislação. Uma maturação sobre determinadas questões se faz necessário. Eu fiz hoje, nas minhas dicas lá com o Luciano Martinez e Danilo Gaspar, uma reflexão sobre o tema da prescrição total. Né? A gente tinha, e os advogados tinham muita dificuldade de entender a súmula 294, lá naquela questão da prescrição, da alteração do pactuado. Sim. Só que a reforma trabalhista piorou a questão, porque ela colocou um parágrafo 2º no artigo 11, e não é só alteração, é descumprimento, ou seja, de prescrição total, e as pessoas às vezes não percebem que isso está acontecendo. Ou seja, a gente tem um fenômeno estranho na prática, e não é só no seu trabalho, isso é da própria condição humana do operador do direito. Né? As pessoas têm o que eu chamo de saudade da legislação revogada e nostalgia da doutrina superada. Então, às vezes, a pessoa aprendeu de uma determinada forma
e ela só consegue pensar desta forma. E, de repente, muda a lei e as pessoas continuam aplicando da mesma forma. Então, digamos, há um processo de maturação que quem está atualizado, digamos assim, resolve isso rápido, mas muitas vezes não está. Então, cabe à advocacia fazer as provocações. Eu digo isso porque a gente teve, quando veio o novo CPC, quer dizer, o CPC de 2015, na época novo, o TST, até previamente naquela vacácio lá, eles editou até uma instrução normativa e já adaptou, né? Já veio se adaptando. Quando da reforma trabalhista, não que tivesse que ter uma instrução normativa, mas não houve esse interesse em atualização da jurisprudência, né? E quando veio o CPC, lógico, para regular o que é que vai ser aplicado, o que é que não vai ser aplicado, necessitava, assim, de uma norma trabalhista nesse sentido, e veio rápido. E quando da reforma a gente já vai fazer, já tem 6 anos, né? 6 não, tem 7 anos, a reforma vai fazer 8 anos a reforma trabalhista esse ano, e a gente vai fazer 7 anos, então a gente tem e tem essa omissão do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido, né? Na verdade, o problema é de concentração de poder. Por quê? Porque raciocínio, vamos resgatar a história. Veio o CPC 2015, o TST já se antecipou para dizer o que, na entender dele, aplicava ou não aplicava. Isso é muito complexo. Por quê? Porque está tendo uma manifestação sem processo judicial e sem participação, muitas vezes, do OAB. E antes até da vigência da própria lei. Então, o que acontece? Uma das asneiras, e vamos dizer isso, uma das asneiras, num apego à literalidade da CLT, foi dizer que não contava prazo em dia. O prazo era em dia corrido. Ou seja, o CPC 2015 dizia que era para contar em dia útil, que foi uma garantia da advocacia. Perfeito. E, de repente, o TST diz, não aplica. Não aplica. E só vai ser aplicado com a reforma trabalhista em 2017. Ou seja, essa a ideia não é porque a CLT tem regra específica, mas era uma regra evidentemente desatualizada. E a gente não sabia que havia uma reforma trabalhista 2 anos depois. Então, a compreensão disso acaba atrapalhando a nossa atuação, né? Então, quando veio a reforma trabalhista e numa perspectiva, porque o CPC vinha como uma coisa entusiasmada, a reforma trabalhista não. Foi um ou 2 ou 3 ministros achavam interessantes, mas a maior parte também ficou melindrada. E aí houve a instrução normativa para dizer como é que falou, mas não foi uma atualização da jurisprudência. E até hoje não tem. Porque enquanto não tem provocação específica, as coisas vão ser maturadas aos poucos. Mas qual é o problema que a gente tem aqui no nosso programa? O principal problema que a gente tem aqui? O problema grave é o tempo. Eu não vou falar de dinheiro porque Deus ajuda, né? Mas E tempo é dinheiro, né? E tempo é dinheiro, né? E quando a entrevista é boa, infelizmente... Rapaz, e o pessoal fica puxando aqui nossa orelha, né? Dizendo que vai cortar nosso salário. Aí fica difícil. Se a gente não terminar o... Bia ali fica em cima. Já vi, a Bia é terrível, é poderosa. A Bia fica aqui. Então a gente tem aqui, mas tem um grande problema de fato. Eu confesso que nem vi o tempo passar. Já deixo aqui o convite, na verdade uma intimação pessoal, você comparecer novamente aqui. Eu sei que a gente tem que falar lá com Martinha, né, para poder ver os horários. Parte 2 a missão. Para conversar e, sobretudo, ouvir muitas histórias que o senhor tem para contar aqui pra gente. Lembro de uma história que o senhor contou, que eu não vou pedir para contar agora, que eu vou deixar como spoiler para a próxima conversa. A história que o senhor contou na aula contando sobre o depositário fiel de uma Kombi, de um processo que ressurgiu como uma fênix. Você deve lembrar aí. E já vou deixar aí como spoiler para a próxima entrevista, a próxima conversa aí. A gente pode fazer um papo só sobre os causos. Uma coisa que eu tinha até anotado, não sei se lá da minha anotação, é porque eu vou viajando aqui. E eu pedi a ele, porque na Justiça do Trabalho tem, né, com muita força, prova testemunhal, para ele contar algum caso engraçado e emblemático de testemunha e audiência, mas... Eu posso pelo menos para finalizar, vou tentar não falar palavrão, porque foi um caso de um palavrão. Né? Eu estava em mesa de audiência, né, e minha voz é muito forte, né? Embora eu tente falar mais devagarzinho, mas eu falo entusiasmado. E eu estava em mesa de audiência, ouvindo uma testemunha de uma alegação de justa causa. E aí eu digo, o que foi que aconteceu lá, meu filho? Ele começou a chamar o reclamado de um monte de nome horrível, doutor. Qual foi o nome? Eu digo, não tenho coragem de dizer para o senhor. Não, meu filho, eu preciso saber se está no processo. Não, doutor, eu não vou falar aqui. Aí, claro, sensível, eu peguei um papel, eu digo, escreva aí a primeira coisa que ele falou.
eu vou abreviar. Aí ele escreveu lá, FDP, vamos dizer assim. Aí eu vi, aí eu disse, que o reclamante chamou o reclamado de abra aspas. Quando eu falei assim, abra aspas, tava entrando alguém na sala. Aí eu falei, FDP fecha. Doutor, o que foi que eu fiz? Fantástico e engraçado que as pessoas às vezes participam da audiência e não tem noção do que acontece. Aí sai e depois pergunta para o advogado, né, Rizinho? Doutor, o que foi que aconteceu lá? Não entendi nada, me explica aí, né? Não, e até conversar com o juiz causa problema, conversar com o advogado da parte contrária causa problema. É loucura, tem uma série de circunstâncias que efetivamente retratam só o que acontece na Justiça do Trabalho. Então eu já vou deixar a intimação pra gente um próximo papo e o tema vai ser causas da Justiça do Trabalho, que acho que rende um programa inteiro, né, irmão? Agora não vamos demorar, não. Vamos trazer ele logo. Vamos ver a agenda dele aqui, já colocar na lá agenda. com o Martim aí pra poder ver. Eu pensei que um dia quando me aposentar, eu vou fazer um livro chamado Os Intogáveis. Perfeito. Mestre, queria muito agradecer aqui a sua presença. Queria que antes de se você despedir, que deixasse um recado, sobretudo sobre esse movimento que a gente vai ter amanhã, sobre a perspectiva de futuro para a Justiça do Trabalho e para as pessoas que estão nos assistindo agora, para falar sobre, de fato, a relevância dessa necessidade de atuação de toda a sociedade em prol da defesa da competência da Justiça do Trabalho. E já agradecer de antemão a sua presença aqui e deixar essa intimação pessoal para o senhor retornar. Então eu quero convidar ou convocar todos e todas para amanhã, né, dia 28, às 11 horas da manhã, na porta da Justiça do Trabalho, uma movimentação da advocacia, que é a magistratura, o Ministério Público aderiu, e você, meu amigo, você, minha amiga, que é trabalhador, ou que você consegue compreender a importância de uma disciplina legal das relações de trabalho, esteja lá para compreender e estarmos juntos, irmanados, na ideia de buscar uma solução para um problema que pode, se não for bem tratado, esvaziar todo o sistema de proteção trabalhista no Brasil. Perfeito. Porque é preciso estar junto, porque quando nós vemos problemas como esses, a gente tem que lembrar que o único direito verdadeiramente inalienável e irrenunciável é o direito de ter esperança. Estaremos juntos lá. Obrigado, mestre, de verdade. Depois de uma mensagem dessa, hein, Ruizinho? Só agradecer de verdade, renovar o convite e dizer que, mais uma vez, temos um podcast leve, com informações de qualidade e cumprindo nossa missão. Que está aqui fazendo a nossa fraternidade. Herminho ficou radiante também de alegria, né? Agradecer ao mestre Pamplona, não só por hoje, mas por todo o carinho também que tem conosco, sempre atendendo os convites. Dizer que é sempre uma alegria estar aqui com vocês, com o Diego, com o Rui. E semana que vem eu vou estar viajando, não estarei aqui. De novo? Infelizmente. Não, férias. Você sabe que sempre em defesa da advocacia. Mas vamos à luta. Perfeito. Galera, você que está assistindo a gente aí agora, mais uma vez, agradecer a sua audiência, a sua participação. E dizer que se você ainda não se inscreve no nosso canal, @BNewsOficial, pode seguir no YouTube lá. Ative o sininho de notificação e compartilhe o link dessa conversa nos grupos de WhatsApp, manda no privado para os amigos, manda para a galera toda, porque todo mundo precisa conhecer um pouquinho desse poço de sabedoria que é o nosso mestre Rodolfo Pamplona Filho. E desde já, convocar você para poder participar desse movimento que a gente vai ter amanhã na Justiça do Trabalho e no Comércio. E claro, mais uma vez dizer para você que semana que vem estaremos aqui com um novo programa, um novo podcast em parceria com o Curso Sejaz, tá bom? Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Valeu, galera.